Oi, você viciado em séries, você viciado em café. Estamos iniciando o nosso CoffeeCast. O meu nome é Henrique Redondo e aqui eu sou o anfitrião desse bate-papo. E aqui a gente conversa sobre o universo geek, cultura pop, séries, filmes e tudo mais que a gente tem vontade. E pelo incrível que pareça, hoje vamos falar sobre música. Olha só, mas antes da gente falar sobre música, deixa eu pedir para você o de sempre. Se inscreve no canal, curte esse vídeo. Se tem algum amiguinho aí que gosta de ver podcast, manda esse aqui para ele e principalmente deixe todos os seus comentários aí na aba de comentários que a gente gosta de ler no final do programa, gosta de interagir. Inclusive, a gente nem começou, já fui chamado a atenção de que, tipo assim, acelera aí que hoje temos muitos comentários. Então já vou acelerando e vou chamar ele que tá dodói, meu amigo Carlos Quineves. Olá, Carlos. Ei, tudo bom? Tudo bem, você não tá bem? Tá bem. A gente tá aí, né, trabalhando. Cara, pelo visto das últimas gravações até agora, você pegou uma gripe, foi o que aconteceu na sua vida. Na verdade não é gripe, né, é sinusite, que é pior. Talvez um pouco pior. Eu espero que você tenha poupado a sua voz pra hoje, porque hoje a gente vai precisar que você fale aqui, tá? Tá bom. Não, tá tudo bem, eu vou deixar você descansando, tomando um chá com limão. Enquanto isso eu vou chamar ela, a nossa chefa. Olá, Gabi Brasiliano. Olá, Henrique Redondo. Tudo bem, Gabi Brasiliano? Tudo bem, Henrique Redondo. Ah, que bom, Gabi Brasiliano. Gabi, por que você não aceitou o atestado do Carlos, Gabi? Poxa vida, porque já teve férias demais, né? O menino tá numa crise de sinusite, pelo amor de Deus. Quanto tempo... Não, se a gente não gravasse hoje, ele provavelmente iria falar que a culpa era minha. Gente, eu vou ter que cancelar porque o Carlos tá com sinusite. Mas eu tô bem pra gravar, mas eu tô cancelando porque você... É tipo isso, entendeu? Então, Gabi, enquanto ele pegou sinusite, o que você fez? Qual que foi as mudanças na sua vida? Pegou não, né? Atacou a sinusite dele. O que aconteceu na sua vida nesse... Olha, graças a Deus não peguei gripe. Tô bem de saúde. Eu tô tentando lembrar o último podcast, o que eu fiz? Eu não lembro o que você foi, mas eu sei que você foi muitas vezes no cinema nessas últimas vezes, né? Foi acompanhando isso, muitas verdade. pré-estreias, tá? Muitas pré-estreias recentemente, muitos filmes bons. Já adianto aqui, gente, quando estrear Mulher Rei, assistam nos cinemas. É muito maravilhoso. Só isso. Que de todos assim que eu vi daquele tempo pra cá, eu acho que a Mulher Rei foi o melhor. Top. Você tá falando tanto do filme que eu vou acabar assistindo. Eu já fiquei interessado. Assista. Pronto. Assista porque você não vai se arrepender. Só que assim, o melhor é você ver no cinema, entendeu? Porque as cenas de ação que tem nesse filme, meu amigo... Não, Gabi, parece que tá fazendo um merchan. É uma publi isso? A gente foi pago pra você. Queria, né? Mas infelizmente não rolou. Mas mesmo assim é aquela dica, sabe? Aquela dica marota. Tá bom, a gente aceita a dica. Eu prometo que eu vou ver o Mulher Rei assim, assim que ele sair, porque tô interessado. E tem a Viola Davis, que é uma diva e uma musa do cinema. Todos os filmes dela são bons, tirando Esquadrão Suicida. A parte dela é boa. O resto... Deve ter ganhado muito bem, né? Não, mas eu concordo. Mas deixa pra lá. Hoje o papo é outro. A gente vai falar aqui de música no cinema, né? E porque a música, eu acho que é uma das únicas artes audiovisuais que é infinita, né? Porque você pode começar a falar de música e não parar nunca mais. Então aqui a gente vai tentar resumir muito, assim, num fio de 0,5% que a gente acha de tudo isso, de toda a imersão da música dentro do cinema, seja com musical ou com biografia de artista, enfim. Mas eu quero falar primeiro aqui, Gabi. Ô, Gabi, Oi. A gente já tem inúmeras obras de música, né? A gente tem videoclipe, a gente tem séries, a gente tem filmes, a gente tem documentários, a gente tem programas dedicados só à música. O que falta fazer com música e cinema, ou séries? Você acha que tem alguma chance de fazer mais alguma coisa, ou a gente já inventou tudo que dá pra ter sido inventado? Olha, a única coisa que eu achava que estava faltando era ter show no cinema. Sabe assim? Tem show hoje até no joguinho, Fortnite. Então, tem depois show. Que começou a ter isso, eu acho que não tem mais nada. Eu acho que já tá tudo dominado. Não tem mais o que fazer com música.
eu particularmente eu não consigo enxergar, não sei vocês, mas eu acho que assim, tudo que poderia ser feito, eles fizeram. Imagina você assistir um show dentro da sala de cinema. Dá a impressão de você tá no show mesmo. Não, então, porque assim, eu associo o cinema com filme. E assistir um show no cinema deve ser muito legal. Mas já acontece isso? Sim, você não sabia? Eu não. Olha, eles fizeram recentemente com o BTS, lançaram um show lá no cinema. Agora, o show do Coldplay, eles vão passar no cinema também. Então pensa, isso é muito legal. Então acho que tá feito tudo mesmo, né? Não Deixa eu ver sei. se o Carlos tem alguma ideia do que pode ser feito ainda. Cara, você tem alguma noção? Peraí, você aprecia música antes de tudo? Porque o Carlos gosta de muita coisa, mas nunca vi ele falando de música, a não ser falando da Adele. Eu gosto muito de música, sou um fã convicto principalmente de jazz. Eu gosto muito das décadas ali de 20, 30, 40, 50, 60, 70. E também gosto muito dos rocks dos anos 80 e 90. Então eu sou um ouvinte do século passado. Principalmente consumo esse material musical daquela geração, aliás, né? Dos anos 1900 ali. Ouço pouco dessa nossa nova geração, não sou uma pessoa que consome muito músicas atuais, com exceção de Adele. Eu acho que justamente porque ela se inspira muito, né? E ela sempre disse que ela sempre se inspirou muito nessas divas aí dos anos 40, 50 para compor e para cantar. Então talvez seja por isso o meu gosto tão forte pela Adele, que acho que é a cantora contemporânea que eu mais escuto, assim. Ouvia bastante M, só que infelizmente perdemos M e não temos mais material novo, então ainda ouço que ela deixou, mas infelizmente não tenho nada novo. E existe alguma possibilidade de fazer mais alguma coisa na música e cinema, ou você acha que tudo foi feito mesmo? Tava pensando assim a respeito disso, da questão do companheirismo da música e do cinema, né? Eu acho que uma coisa que seria muito legal e que eu lembrei muito, a gente nunca passa um episódio de Coffee Cast sem citar, mas que me lembra muito The Walking Dead, é aquele episódio da Connie, onde a gente tem uma perspectiva da personagem que tem uma deficiência auditiva, né? E a gente, como espectadores, a gente acompanha o que se passa mais ou menos no mundo dela, né? Que não adere o som como o nosso. E eu tava lembrando disso e eu pensei assim, cara, eu nunca vi um filme que usasse a música completamente como uma maneira sensorial, né, de nos levar de uma forma sensorial a viver o que o personagem está vivendo, assim. A gente sempre vê a música como um complemento, né? A gente vai falar mais para frente sobre filmes específicos, né, de cantores e bandas que tem aí lançados no cinema. Então a música ela sempre é um complemento do filme, mas eu queria ver a música tomando uma proporção assim mais geral, de ela realmente estar no foco central e ela conseguir conduzir o espectador, a pessoa que está assistindo, a ter todas aquelas sensações junto com o personagem, como foi feito lá em The Walking Dead, naquele momento que se utilizou ali alguns subterfúgios, né, de sonoros. Claro que não música, mas se utilizou algumas batidas ali, alguns ecos, alguns sons abafados para trazer o espectador para dentro da personagem Connie. E eu queria muito ver um filme todo sobre isso, sabe? Aquele filme que você senta na frente e se ele é um filme angustiante, você passa todo ele passando a angústia daquele personagem por causa da música, assim. De uma forma muito mais profunda do que o cinema já faz, com a música muito mais destacada e talvez muito mais em foco, assim.
saindo um pouco dessa normalidade do que a gente tem no cinema, né, do diálogo e enfim, para focar muito mais na música, na musicalidade, nos efeitos sonoros. Eu acho que seria uma aposta legal. Não sei se renderia bilheteria, mas eu acho que seria uma aposta legal. Eu tenho um filme para te recomendar, então. É um filme é um filme de drama. Ele se chama O Som do Silêncio. É um baterista que ele perde a audição. Ele tem um problema no ouvido e acaba perdendo essa audição. E aí, mas ele não quer parar de tocar a bateria, então ele precisa encontrar um novo jeito ali de começar a usar o instrumento e tentar entender o que ele está reproduzindo na bateria, que som que ele está fazendo. É bem interessante. Vai mais ou menos um pouco nessa ideia que você propôs aí. Depois, quando você puder e quiser, dá uma olhadinha, que eu acho que você vai gostar. Eu dei uma pesquisada aqui, ele é um filme de 2019, eu acho que tá disponível no Prime. Sim, eu tô vendo. Depois você assiste, é bem... É bem... Olha só, e olha que lindo, ele foi lançado no meu aniversário, 20 de novembro. Aí, um presente, é quase um presente. É um presente, eu pedi a Deus e ele me entregou. Exatamente, cara, pra ver se você tá falando, eu vou gastar um pouquinho mais da sua voz aí, tadinha, puída, xoxa, capenga, e vou perguntar pra você quais os filmes de artistas que você gosta, seja ele musical ou não, que você assistiu por último, que esse filme trouxe pra você, e principalmente, assim, eu quero só explicar a diferença entre um filme musical e um filme biográfico de um artista da música, porque geralmente num filme biográfico de um artista da música, como, sei lá, Bohemian Rhapsody, por exemplo, que conta a história do Queen / Freddie Mercury, tem música, então você fica pensando, pô, isso é um musical ou isso é um filme biográfico? É um filme biográfico que tem música, ele não transforma o filme num musical, né? Tem as diferenças. O musical simplesmente para tudo que tá acontecendo, as pessoas começam a dançar, pular, e é muito ridículo. Eu odeio filmes musicais, La La Land, essa galera toda aí, eu acho muito... High School Musical, Cats. Eu acho muito caído. Mamma Mia também tem uns B.O. assim, tem um do... gente, como é que chama? O que fazia o Wolverine? Acho que Rei do Show. Ele também é um musical. Aí tem os musicais mais antigos, né? Ia falar Os Miseráveis. Tem Os Miseráveis, aí tem o Grease lá nos Templos da Brilhantina, que morreu esses dias, a atriz, Mágico de Oz, Fantasma da Ópera, enfim. Não vamos entrar nos musicais, que eu acho musical chato pra caramba. Mas de filme biográfico, cara, qual que você mais gosta, assim, de artista que você viu, que você falou, nossa, eu não sabia que a vida desse artista era assim, que ele passou por isso, etc. Eu vou começar com um americano, que é o filme da Tina Turner, né? Eu falei que eu gosto muito das divas dos anos 1900 ali. E tem o filme da Tina Turner, que o nome é Tina. Eu acho que quem faz, pelo que eu me lembro, é a Angela Bassett, que é a atriz da série da HBO como é que é o nome da série agora que você gosta, Henrique? Dos quadrinhos? Watchmen. Isso, Watchmen. Ela é a atriz principal de Watchmen, né? E ela fez a Tina Turner no filme Tina. Esse filme ele é lá de 1990 e alguma coisa. Acho que ele é dirigido pelo Brian Gibson, que já faleceu. E ele é um filme muito interessante, assim, ele transporta bastante camadas, assim, sobre aquela velha questão que, claro, para nós hoje em dia, depois de tanto se explorar, já é muito batido, de questão de drogas, as questões sexuais que estão envolvidas nesse mundo da música e nos bastidores do mundo da música, principalmente dentro desse mundo do rock, do pop, né? E esse filme ele constrói bastante, explora bastante da vida da Tina Turner. Eu acho um filme bastante interessante. E tem um outro filme nacional que também vai na mesma pegada aí desse mundo do rock, dos bastidores da música, das questões da sexualidade, que é Cazuza, que eu gosto muito do filme. É um filme de 2004, quem interpreta o Cazuza é o Daniel de Oliveira, que se saiu muito bem, assim, no papel que ele desempenha, né? A direção eu acho que é da Sandra Werneck, que não é tia da Tata Werneck, não é mãe da Tata Werneck, ela só é a Sandra Werneck. Mas
eu acho um filme interessante, assim, claro que ele se reduz muito a, como eu disse, a um ponto já muito batido, né, dentro dessa temática. Normalmente a gente vê que filmes de música, né, biográficos de música, eles sempre correm para esse mesmo lugar, porque de fato, por algum motivo que não sabemos, ou talvez sabemos, mas não queremos entender, normalmente esses artistas, né, esses músicos, eles acabam envolvidos numa mesma trama sempre. Isso eu estou falando da vida real, né, de envolvimento com drogas, envolvimento com diversos tipos de relações sexuais com várias pessoas ao mesmo tempo, e daí é aquela bagunça toda, vários relacionamentos acontecendo ao mesmo tempo, aí briga com um, vai para outro, trai com não sei quem. É a vida do artista, por algum motivo é a vida do artista, e esses filmes acabam sempre explorando algo sempre muito parecido, né, dentro desse enredo. E Cazuza não foge muito disso, acho que ele conta a história do Cazuza de uma forma bem interessante, num ponto de vista bem interessante. Tem os depoimentos depois da mãe dele, né, na vida real, caso. E acho que constrói bastante coisa e é um filme nacional aí, dentro dessa mesma temática e que eu gosto. Quero falar pra você que eu assisti Cazuza uma vez, na época de escola ainda, faz muito tempo. E é um filme que, cara, eu tenho cenas dele impressas na minha mente até hoje, assim. Não sei por algum motivo, eu fiquei meio... É que é bastante forte. Chocado, né? Eu acho. Eu falo, né, um filme de 2004. Eu, na época, tinha 10 anos, né? Então eu assisti esse filme, eu tava saindo da minha infância, começo da minha pré-adolescência. É algo bastante forte, assim, pra gente acompanhar. Hoje em dia eu já não sei mais se crianças e pré-adolescentes de 10 anos, 11, 12, acham chocante o que era aquilo pra mim. Mas na minha época era chocante ainda eu presenciar aquelas cenas que o filme traz, assim. Então eu acho que ele é bastante marcante por isso, assim. Acho que foi a primeira vez que eu, né... claro, a gente tem outros filmes para trás, mas como eu era ainda muito novo, é um dos primeiros filmes justamente que eu assisti que ficou muito marcado para mim, porque eu acho que me surpreendeu em coisas que eu nunca tinha visto e que pela primeira vez eu presenciei. Cazuza estava aqui na minha lista por conta desses motivos que o Carlos falou, mas um que está na minha lista também aqui, e também tá na lista da Gabi, a gente estava conversando em off aqui sobre isso, é o Rocketman, que conta a história do Elton John, e também, nacional, vou puxar uma sardinha pra gente aqui, porque a gente faz cinema sim, faz cinema legal, e cinema nacional é muito bom. Tim Maia, Tim Maia é muito bom, eu gosto muito de Tim Maia. Quando eu tava para nascer, o meu pai queria que eu chamasse Raul Seixas, Raul por causa do Raul Seixas. Minha mãe, graças a Deus, não deixou. E por algum motivo ele queria pôr meu nome de Antônio, porque quando eu crescesse, ele queria que fosse chamado de Tim. Olha que loucura. Gabi, você tem alguma história dessa também? Você gosta do filme do Tim Maia? Você quer falar do Rocketman, que você falou que você achou absurdo? Fica à vontade, Gabi. Seja... Olha, primeiro, ainda bem que seu nome não é Raul, porque não combina com você. Nem um pouco. Eu agradeço a minha mãe todos os dias. Tem pessoas que combinam, né? Tem pessoas que combinam com o nome. Você não vejo você com outro nome a não ser Henrique. Eu acho que nem o Henrique combina, mas o Redondo fica show. O Redondo... Não, Rico. Então é Rico. Rico Exatamente. Fica, perfeito. Combina super com você. Agora, da onde meu pai tirou que Antônio vira Tim, eu não sei, mas ele queria. Antoninho... sei lá. Pra mim, vira Tom, no máximo. Eu acho que ele confundiu. Mas tudo bem. Mas então, gente, vocês estavam aí comentando sobre os filmes e eu comecei a relembrar alguns que eu assisti e uma das coisas assim que me pegou bastante foi que nem o Carlos falou dessa questão dos filmes mais biográficos, eles serem focados muito na questão das drogas, de pornografia, tudo, e é muito tudo em excesso, né? Só que isso é algo que me assusta um pouco até hoje. Eu, com 35 anos assistindo, eu ainda fico meio assim, sabe, de assistir. Eu não me sinto confortável de assistir um filme desse. Mas eu lembro que quando eu era pequena, assim, pequena, adolescente,
eu já lembro de 2 filmes que eu assisti nessa pegada, meio que de, sabe, era um filme de um cantor, de uma cantora, mas que não tinha tanto essa coisa das drogas, mas já foi uma pegada mais puxada pro lado do acidente, de morte. Então, eu não sei, sabe? Me pegou mais na época que foi o filme da Selena, que é aquela cantora. No filme ela foi interpretada pela Jennifer Lopez. É um filme, acho que de 97, mais ou menos. Eu não lembro quando que eu assisti, se foi, sei lá, os anos 2000. Que aí ela foi assassinada aos 23 anos por uma amiga e ex-funcionário, né? Então era o filme só a Selena, que até essa cantora, ela teve uma série da Netflix, que até quem fez ela foi a Christian Serratos, a nossa Rosita de The Walking Dead. Então, assim, é uma história muito marcante, porque era uma cantora que ela tava em ascensão, né? E ela era muito querida. E no filme você se apega muito à atriz, né? Você se apega a Jennifer Lopez também. E me marcou muito naquela época, não só esse filme, também com essa pegada de acidente, como teve o outro, esse vocês provavelmente já devem ter assistido, que é o filme La Bamba. Já, a música, vocês sabem, né? Eu acho a música, mas eu acho que o Silêncio respondeu que a gente não viu o filme. Não, o filme tudo bem, mas a música, assim, vocês... Sim, a música eu conheço. A música né? Que é um filme, cara, de uma... Eu nem lembrei, eu fui olhar de quando que era o filme, eu me assustei, porque o filme é de 87. E eu lembro de assistir, eu nasci em 86, então, porra, tô bem. Tipo, pra lembrar... E é bem nessa pegada, tipo, era um cantor que tava em ascensão também, e aí, tipo, sempre tem um acidente, sabe? E aí é algo que me marcou. Então, assim, eu demorei muito para começar a assistir filmes musicais ou biográficos, para eu tentar, justamente porque eu associava essa coisa, tipo, eu assisti um filme biográfico, putz, meu, vai ter drogas, vai ter não sei o que lá, vai ter isso, e vai ter um acidente, alguém vai morrer. Sabe assim? Então, não é um dos filmes que eu gosto muito de assistir, entendeu? A minha pegada com a música no cinema, eu já gosto mais estilo, tipo, A Escolha Perfeita, tipo Glee, entendeu? Coisa Nasce uma estrela. Então, eu não gostei. Dois filhos de Francisco. Adoro! Quando eu saí de casa, minha mãe me disse... Mas o Glee é musical, não é? O Glee já entra naquela categoria que a gente odeia. Então, mas eu já gosto, entendeu? Eu já gosto dessa coisa do tipo... High School Music, tem música, tem campeonato. Essa já é uma pegada que eu gosto. Agora, por exemplo, se é uma biografia de um cantor que ele ainda está vivo, sabe? Que nem a gente viu... A Beyoncé fez um documentário, que eu acho que já puxa mais pro documentário. Eu não sei se entra na pegada de musical. Mas tá falando de alguém que faz música, então tá tudo ali. E mostra, né? Mostra o show, mostra todos os bastidores. Aí eu já me interesso, já é algo que eu acho interessante. Rocketman, que nem você citou, Henrique, eu assisti pelo ator. Porque é um ator que eu gosto. Entendeu? Que é o Taron Egerton. Eu acho que é assim que pronuncia. E eu gosto dele. Eu falei, eu vou assistir porque, meu, todo mundo falou na época que esse filme lançou, foi, né, estourou, o cara ganhou um monte de prêmio e tal. E eu quis assistir. E assim, eu achei legal. O início, né? Eu acho muito interessante o início da carreira dos artistas, até eles se enfiarem na merda e depois ficarem bons. Sabe assim? Se você parando pra pensar, é meio que um padrão mesmo. Tipo assim, o músico, ou ele não é ninguém e tem um talento absurdo. Não, ele nunca é ninguém. E aí ele cresce do nada, absurdamente, faz um sucesso, começa a usar droga, cai no fundo do poço, volta com um álbum ou uma música que estoura e aí segue a vida como se nada tivesse acontecido. É meio que padronizado, né, a vida do aí do uns músico. se dão bem, uns conseguem se livrar, né, assim, boa parte consegue se livrar, conseguem se manter, e outros a gente percebe que já não, que é o caso aí de, tipo, Amy Winehouse e outros cantores aí que a gente, né, não conseguiram
infelizmente... Kurt Cobain, que Deus o tenha. Exatamente. O diabo vai saber, meio maluco. Entendeu? Então é meio... É meio complicado, né? A gente sabe que existe um padrão assim, aí a gente fica pensando, cara, será que todos eles têm essa pegada? Mas olha só, agora uma pergunta sincera pelo que eu falei antes, assim. Por que vocês acham isso, assim, que isso acontece e é tão comum e é uma história tão cotidiana na vida desses astros musicais, assim, esse envolvimento com drogas, esses altos e baixos em relacionamentos, essa dificuldade, é o fato de existir uma carência, mesmo tendo atingido o ápice da fama, a pessoa se descobre totalmente vazia, e daí ela começa a buscar suprir essa carência nessas outras coisas, ou é uma forma de extrapolar porque, fiquei super famosa e tá todo mundo caindo em cima de mim e eu não aguento mais e eu quero extrapolar de alguma maneira e eu não posso xingar meus fãs, então eu vou extrapolar nas drogas, no sexo e etc. O que acontece com essas pessoas? Por que elas chegam nesse ponto? É o peso da fama? É o peso de você ter essa responsabilidade? Ou o que será que acontece na vida desses astros musicais para eles praticamente sempre escreverem essa mesma história? Todos eles, pelo menos esses que a gente perdeu, né? Praticamente todos eles têm essa mesma construção de história. Eu acho que atualmente essa questão ela é dividida meio que em dois parâmetros, assim, antes da internet e depois da internet. Eu acho que antes vinha a maioria desses artistas que se envolviam com drogas e meio que provocavam polêmicas, escandalizavam e vieram a falecer de uma maneira triste, como foi Amy Winehouse, como foi Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, enfim. Todos eles têm desde a sua infância, passaram por algum trauma, por algum abuso. Então eu acho que quando a fama chega, a pessoa não consegue entender que ela é amada pela obra que ela faz, pela arte que ela faz. Então, assim, ela supre a carência desse amor que para ela talvez não seja real, extrapolando com droga, extrapolando com polêmica. E também tem uma questão de, eu sou famoso, eu tenho poder, eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser, onde eu quiser, ninguém vai me parar. Então a pessoa sai atropelando tudo, assim, eu acho que é muito complicado. E hoje em dia, pós-internet, eu vejo muito isso, principalmente em artistas de funk, MC, etc., que eles ostentam muito, né? Estão sempre com muito bebida, sempre com carrão, que pra mim também é uma forma de narcisismo, talvez, suprir o ego vazio né? Tipo, tem tanta... O cara agora tá tão famoso, tá ganhando tanto dinheiro, que tem tanta gente em volta, ele não sabe quem que gosta dele de verdade, quem tá ali com ele pelo interesse, etc. Então meio que acaba descontando tudo. Tipo, vou comprar um carrão aqui, vou postar um monte de foto, um monte de stories com esse carrão, porque aí vai todo mundo mandar coraçãozinho, vai falar que eu sou foda, que eu sou o bicho, etc. E isso é uma massagem no ego, você querendo ou não. E... sei lá, eu acho que é mais ou menos isso, assim. Eu consigo dividir em dois períodos, assim. O antes internet e pós-internet, né? A maneira... O que é bom até, porque hoje em dia a galera meio que supre essa necessidade dessas angústias, dessas coisas, recebendo carinho de estranhos aleatoriamente na internet. Claro, devem receber hate pra caramba também, mas aí dá pra se blindar disso até certo ponto. E na época, e antes não tinha como, né? Esses artistas, eles não podiam sair na rua, eles iam dar uma entrevista, a primeira pergunta era, como é que era convívio com seu pai quando ele te batia? Sabe, uns negócios meio assim? Então, sei lá, acho que tudo isso meio que funcionava como uma válvula de escape mesmo. Eu não sei. Eu avalio um pouco dessa forma. E você, Gabi? Eu concordo com você, e eu acrescento ainda que eu acho que a base familiar interfere bastante. A questão de você ter a responsabilidade, você ter a cobrança excessiva, eu acho que influencia muito. Porque a dinâmica aqui desses cantores é totalmente diferente de nós, meros trabalhadores. E olhem lá ainda, né? Porque se duvidar, hoje em dia tá pau a pau. Mas eu acho que assim, a cobrança em cima de um cantor, principalmente na agenda de shows, é muito grande. Há um desgaste muito grande.
E muitos deles começam com, tipo assim, vou tomar só um remedinho pra dor, sabe? Tô com dor no corpo, vou tomar isso aqui. Daqui a pouco o remédio não tá fazendo mais efeito. E é o Michael Jackson, né? Se entupiu de remédio até morrer. E é onde eles onde eles aumentam as doses e acabam, né, falecendo por conta disso. E então, assim, tem essa questão do ego. Hoje em dia eu já vejo muita questão do ego. Eu já vejo muita questão, assim, quando eu não era ninguém, entre aspas, né? Porque todo mundo é alguém nessa vida. Quando eu não era ninguém, tipo, eu não tinha nada, e agora que eu sou famoso, eu quero ter tudo. Entendeu? E é onde esse ter tudo, você acaba passando dos limites do que é saudável para você. E isso é uma das coisas que eu vejo muito hoje em dia. Já há uns anos atrás, eu vejo muita questão dessa pressão mesmo, né? E o fanatismo era muito forte. Hoje em dia também a gente vê muito isso, mas hoje em dia é muito mais fácil os cantores, tipo, sei lá, mandar merda ou contratar 200 mil seguranças, entendeu? E hoje é mais fácil também o fã trocar, né, de artista, né, Gabi? Tipo, hoje eu te amo porque você é MC Gabi, tá bombadona. Exatamente. De repente o MC Knevitz lança uma música ali, eu esqueço o MC Gabi, entendeu? Exatamente. Isso é ruim, sabia? Isso é muito ruim, porque como é que fala? Só diz como que a sociedade tá, porque se você gosta de, assim, não que é errado você mudar, entendeu? Mas eu acho assim que quando você é fã, eu acho que você tem que acompanhar, né? Você pode ser fã de várias coisas, né? Mas não, sei lá, não de um jeito meio escroto, entendeu? Dessa mudança, tipo assim, eu só vou atrás dele porque ele é mais famoso. Sabe os motivos? Entendeu? Você segue uma pessoa porque você gosta da música daquela pessoa. Aí se a pessoa fica sumida, sei lá, 10 anos e volta, tipo, aquilo vai reacender algo em você porque você curtia muito as músicas dela. Agora não assim, tipo, hoje eu sou fã de fulano, amanhã eu sou de ciclano, amanhã... Mas tipo assim, só porque tá fazendo sucesso. Porque aí entra em outros pontos da questão de você ser aceito, de você estar rodeado de pessoas que gostam daquele determinado ritmo e tal... Se eu fosse assim hoje em dia, eu tava lascada, porque eu só gosto, eu sou mais ou menos que nem o Carlos. Eu tenho o meu ritmo favorito, eu só gosto de determinado tipo grupo. É muito raro eu ouvir músicas de hoje em dia, muito raro eu saber cantores de hoje em dia. Às vezes, os que eu sei é só porque tá muito, sabe, escancarado, que aí não tem como você não saber. Mas assim, eu não mudo, entendeu? Eu não mudo e eu sou assim. Eu sou muito chata pra essas coisas. E é isso, quem gostou, gostou, quem não gostou, aplaude. Isso. Beijos da Anitta. Uma coisa que me chamou a atenção enquanto vocês estavam falando agora ali sobre a pergunta que eu fiz é justamente essa questão, assim, esse o debate, assim, pra mim, né? Que nem a Gabi falou, eles têm agendas de shows, às vezes eles fazem, tem artistas que fazem 30 shows por mês, né? E, são 30 dias num mês, e quando você vai olhar a agenda deles, um é em Goiás, outro é no Ceará, outro é no Rio Grande do Sul. Então eles passam um mês viajando sem parar, né? E trabalhando sem parar, porque é o dia todo viajando para chegar de noite, subir na estrutura, fazer o show, ficar às vezes até muito tarde, dormir pouco. E isso, assim, traz um paralelo para nós, né? Porque, por exemplo, eu trabalho normalmente uma média de 8 horas a 9 horas por dia, de segunda a sexta-feira. E eu já acho super exaustivo, eu acho que eu perco muito tempo, né? Que eu poderia investir pelo menos uma parte desse tempo em família, em lazer, em outras coisas. E isso já me faz uma falta muito grande, assim, né? Eu fico, às vezes, entro em períodos muito deprimidos, porque o trabalho me toma um tempo que eu necessito. E daí, tu imagina essas pessoas, assim, porque por mais que eles estejam ganhando, às vezes, milhões de reais, a gente normalmente corre muito para essa parte do dinheiro. Não, mas tá ganhando milhões de reais. Só que, cara, eles às vezes passam anos a fio
sem ter tempo com a família, sem ter tempo com amigos, sem ter tempo de lazer, é só isso. A vida dele se torna o trabalho 24 horas por dia, às vezes, durante 30 dias num mês. E então, assim, se para nós, às vezes, que é desesperador, 5 dias da semana, você gastar 8 horas do seu dia trabalhando, e a gente já entra, às vezes, numa neura porque não tem tempo suficiente para outras coisas, imagina para essas pessoas, né? Então eu acho que também se torna muito fácil deles entrarem aí numa perdição de extrapolar nas drogas e no sexo, porque acaba sendo o trajeto de viagem deles, isso é o pouco que se dá para fazer no trajeto, né? Então eles acabam extrapolando nisso, porque eles não conseguem fazer outras coisas, né? Então é triste a gente pensar que, assim, ou você vive uma vida onde você trabalha menos horas, já entra em desespero e ganha pouco, ou você ganha muito dinheiro, mas também tem que trabalhar 24 horas por dia e entra em surto também. O nosso sistema é muito ferrado. E além disso, tem que estar com um sorriso no rosto. Não podemos esquecer disso, porque eles o tempo inteiro em entrevista tem que atender o fã, sai na rua, você não pode estar com a cara fechada, tipo, você não pode chorar, você não pode fazer nada, porque tudo a mídia está em cima, né? Eu lembrei agora, Gabi, de tu falando, não sei se vocês viram aquela vez que os paparazzi estavam perseguindo o Justin Bieber e ele queria muito ir no banheiro, e ao banheiro, e daí, tipo, ele desce do carro, tipo, caminhando, sabe, daquele jeito, quando você tá muito apertado, e ele tá andando com as perninhas, assim, muito apertadas, e os paparazzi em cima, e daí ele desce, assim, num bar, na beira da estrada, e daí ele diz pra eles, assim, só um pouquinho, daí ele entra correndo, tenta abrir o banheiro tá fechado, daí eles dão uma chave pra ele entra, vai lá, faz as necessidades dele, depois ele sai e vai atender os repórteres. Então imagina que terror isso também, né? Com certeza. Você acaba perdendo a sua liberdade, né? Sim. Mas enfim, vamos voltar pro tema do podcast. Mas foi bom, né? A gente citou aí agora por último o Justin Bieber, que tem o seu próprio filme documentário, que é o Never Say Never. Sim. Então tá aí também a indicação. Os documentários, eles são interessantes da gente assistir, porque a gente entende um pouco mais sobre o artista, sem focar tanto na música em si. Né? A gente acaba vendo como ele prepara um álbum, uma turnê. A gente vê mais o dia a dia, né? Que é essa coisa que a gente estava conversando agora. A gente vê o dia a dia do artista, claro. Eles cortam a parte das drogas e do sexo, mas com certeza, né? Todo o resto ali a gente vê como que é a produção, como é que faz para funcionar, como é que faz para acontecer e etc. Eu sou um pouco avesso à indústria da música hoje em dia. Eu acho que ela existe demais de uma forma pouco artística, de verdade. Porque antes a gente tinha álbuns de músicas completos, que eles vinham sempre com uma temática, um álbum sempre tinha uma mensagem, sempre tinha alguma coisa interessante para você extrair daquele material por completo. Hoje em dia a gente é obrigado a ouvir um single atrás do outro, que às vezes não quer dizer nada com nada, só tem uma batida legal porque precisa vender e precisa dar view no videoclipe lá no YouTube. Então, eu tô meio carente de artistas. Por isso que amo a Adele. Exatamente. Amo a Adele. Eu amo Backstreet Boys. É assim. Eu tô meio carente. Mas, Henrique, tem uma coisa que a gente precisa comentar, porque até então a gente tá falando muito sobre cantores em si, né? A gente tá, já que a gente tá falando do universo da música, eu queria comentar com vocês, assim, que eu gosto muito, eu nem sei se entraria no tema, mas daí, vou falar mesmo assim. Que é a questão do tipo de trilha sonora. Como a trilha sonora, sabe, é top. Encaixa naquele determinado momento, naquela determinada situação. E tipo, a música, ela consegue unir com o cinema. E fica perfeito. Entraria a trilha sonora no que a gente tá falando? Nisso, Gabi, claro que entra. Agora tu falou e me bateu muito assim, porque eu era uma criança noveleira, né? Até uns 12 anos eu era muito noveleiro. E eu acho muito engraçado essa questão da trilha sonora, porque ela é tão forte, né? Pelo menos nesse mundo das novelas, que até hoje eu sei a trilha sonora
completa de várias novelas seguidas, a abertura das novelas, as músicas que tocavam para cada personagem, tipo, Mulheres Apaixonadas eu sei toda. Malhação. Tipo, é muito marcante isso, assim, até o Henrique, eu acho que ele tem mais contato nesse mundo, eu fico muito curioso em saber como é que as pessoas responsáveis por essa parte musical, né, dos materiais de cinema e etc., elas chegam nesse ponto, assim, porque eu acho que tu tem que estar muito íntimo da história que tá se contando, para te conseguir né? Exatamente, para te conseguir encontrar a música que vai conseguir transportar aquele sentimento ou que vai caracterizar aquele personagem, né? Em casos de novelas e séries que um personagem acaba carregando uma música às vezes, né, para si, mas em filmes específicos, essa cena aqui o personagem tá passando por isso, então eu tenho que achar a música perfeita que eu fico muito curioso de como é que é esse trabalho, né? Porque é muito simples pra gente sentar lá e assistir o filme de 1 hora, parece que foi tudo feito em 1 hora, mas eu fico pensando muito no trabalho que dá toda essa construção deles encontrarem, porque, por exemplo, se for editar um vídeo e tem que escolher uma música de fundo, eu entro em surto um vídeo de 10 minutos para escolher uma música, porque eu ouço 300 músicas e as 300 ficam boas para mim, e daí eu não sei qual delas que eu escolho. Então imagina para esses caras que são profissionais nisso, assim, como é que isso funciona? Deve ser um surto, né, nas salas de edição aí, enfim, de sonoplastia. Foi muito interessante o Carlos tocar nesse assunto, porque no meu TCC da faculdade, a gente fez um curta-metragem e eu fui o responsável pelo design de som. Então eu fiz toda a trilha sonora e toda a sonoplastia do trabalho. Claro, para mim foi muito mais fácil no sentido de, tipo assim, foi uma história que eu ajudei a criar, né? É um curta-metragem chamado Ouroboros, que fala sobre viagem no tempo. Então eu tava ali vendo a galera fazer o roteiro, eu tava ali nos brainstorms de ideia, eu tava vendo o texto nascer, eu tava vendo tudo acontecer. Então, quando eu sentei para conversar com o menino que ia representar o nosso diretor ali, a gente meio que conversou, meio que traçando uma linha de como devia ser essa trilha sonora. E eu levei para ele algumas referências. E uma das referências que eu levei para ele, que foi a minha escolhida para trabalhar em cima da produção musical deste TCC, foi o Trent Reznor, que ele é vocalista do Nine Inch Nails, uma banda de rock, e ele fez a trilha sonora dos filmes, tipo... ele fez Gone Girl, trilha sonora do... Como que ele é em português? Eu não sei o nome desse filme em português. Ele fez a trilha sonora do Bird Box, que é com uma linda mulher lá, não lembro o nome dela também. E fez Julia Roberts. Fez a trilha sonora de A Rede Social, fez a trilha sonora do The Girl with the Dragon Tattoo. Então, assim, é um cara que eu admiro muito. Eu acho que toda a trilha sonora dele é muito legal, porque ela é densa, ela é dark, assim, ela é pesada, ela tem um clima meio... uma atmosfera meio lenta, meio dolorosa. Então, assim, como o Carlos falou, né, deve ser um processo muito, a gente vê em 1 hora pronto, né? Para mim o processo foi esse. Eu vi todo o projeto sendo criado ali, nascendo, então eu sabia mais ou menos que emoção eu devia colocar naquela trilha sonora na hora de compor uma música. Então, foi a inspiração que eu usei. A trilha sonora ela é realmente extremamente importante para um filme, assim como o silêncio. Se você usa o silêncio de uma maneira bem estruturada, você tem um bom resultado. E a gente faz isso também no nosso curta-metragem. Enfim, é um processo legal. Eu posso dizer assim que é um processo interessante, desde que você esteja envolvido num todo no projeto. A partir do momento que eu acho que o cara só recebe... faz aí, ó, trilha sonora do filme de ação aí pra gente. E aí ele faz as músicas... genéricas, assim, você não se envolve com esses filmes, você não se envolve com essas músicas. Então, eu não sei, é um processo bem... para mim não foi desgastante, muito pelo contrário, ele foi muito divertido, até porque eu também estava aprendendo a mexer no software de música, enfim, foi muito legal. Então é um processo muito gostoso, cara. Posso falar pra você, assim, por experiência própria, foi um dos melhores trabalhos que eu fiz de corpo e alma, assim, é muito gostoso, de verdade.
Faz aí a trilha sonora da minha vida, então, Henrique, porque eu tô precisando. A cena just calls you to leave me. Since so you to lose. Vou ligar a maquininha e raspar a cabeça aqui. Eu ia comentar dessa música, o quanto ela foi marcante. Então, a música do Titanic. Essa cena. Eu ia também falar isso agora. Ei, para de ler meus pensamentos. Outra musiquinha super simples, mas que é super marcante, que eu tava lembrando agora. Harry Potter. Sim, Happy Potter. Happy Potter. Ó, Harry Potter, Os Vingadores, você pega Top Gun agora, Missão Impossível. Cara, não tem como você não associar a música com aquele filme. E eu acho isso a maior, assim, sabe, a maior graça da gente conseguir unir o cinema com a música. Porque não é aleatório, você não passa desapercebido. Eu já vejo muito mais essa ligação, essa conexão da música com o cinema, focado mais nos filmes do que em séries, por exemplo. Em séries, a gente vê só a pegada da introdução, né? Aquela introdução da série que aí quando você escuta, você fala, beleza, é aquela série. Mas aí a pessoa não vê Lost, cena, né? Eu vou fazer o quê? Se você ouvir a trilha sonora de Lost com aquelas imagens, você fala, nossa senhora! Não, tá, temos as suas exceções. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer? Sim, eu entendi. Diferente você pegar o filme ou uma novela, por exemplo, que uma novela a gente pode comparar com uma série por conta dos episódios. Mas assim, que nem uma novela, você às vezes te marca uma música. Que nem essa música da Carolina Dickman lá raspando a cabeça, você lembra. Agora numa série, dificilmente você associa uma música a um determinado acontecimento. Você não consegue associar. Agora, você associa a introdução, aquela música de abertura. Aí sim, já no filme não. No filme, sem você perceber, você tá lá ouvindo. Lógico, tem aquela trilha sonora que é só sem voz, né? Que é só a melodia, que aí também é mais fácil de você identificar. Mas tem aquelas músicas mais... como que eu posso dizer, Henrique? Você que é dessa área, tipo música com a letra em si, que essas é onde você consegue associar. Entendeu? É muito A gente teve um caso muito recente disso em Stranger Things, né? Sim. Bombou muito essa mocinha aí por causa... Porque se não fosse essa música nessa cena, a cena seria... ninguém viu. Exatamente. E a gente teve também o final lá com do o Ed Metallica. tocando... Exatamente. Então, assim, Sim. uma música bem encaixada muda completamente toda a carga dramática. Música bem encaixada muda tudo. Muda tudo. A carga dramática todo ganha ali. Então, já que a gente tá falando de música, e música é um assunto bem recorrente aqui, a gente não, como eu disse, a gente não vai falar de filmes musicais, porque eles são chatos. A gente não vai falar dos filmes da Disney, que são as princesas que começam a cantar do nada, porque também são musicais e são muito chatos. Mas eu quero falar agora, perguntar, Gabi, eu já vou deixar o meu nome aqui e vou perguntar o que você indica, porque, tipo assim, a gente falou sobre música, a gente falou sobre biografia, a gente falou sobre tudo aí dos artistas do mundo da música. Qual artista que tá faltando ganhar um filme, ganhar uma série, ganhar um documentário? Gabi. A Gabi, MC Gabi. Eu digo que... Você é louco, cachoeira. Teve uma peça de teatro recentemente, e eu acho que tem documentário também, mas eu queria ver um filme, por exemplo, dos Mamonas Assassinas. Nós não temos filmes do Mamonas. Sim, queria. Só porque tem acidente. É trágico, né? É dramático. É trágico. Porque eu falei no começo. Lembra que eu falei que eu associo aos filmes? Mas eu queria muito ver um documentário deles. Eu acho que a história deles foi bem marcante, assim. Eu lembro muito de chorar bastante quando recebi a notícia. Mas tem... não, foi horrível. Mas assim, eu gostaria muito de ver um filme com a Celine Dion. Sabe, eu gostaria muito... Eu sei que tem um filme dela meio xoxo, assim, mas eu gostaria de ver um mais atual dela. É uma cantora que eu gostaria muito, 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 assim, de ver, entendeu? Por conta de todo o alcance vocal dela, as músicas maravilhosas que ela faz, que ela canta. Eu acho que dela, sim. Tá, a gente foi de Mamonas Assassinas pra Celine Dion e a gente para onde, Carlos? Qual que é o artista
da música, do mundo da música, que ainda não ganhou nenhuma obra audiovisual, ou ganhou, mas está na hora de repaginar. MC Carlos. MC MC Kinelis. Carlinhos. Eu tenho alguns nomes, na verdade. Hoje eu vou dar uma de Gabi e vou chegar com a listona aqui. Mas tem dois nomes que são recentes, né? E que a gente citou agora. São recentes falecimentos. Recentes, quando eu digo, nos últimos 20 anos. Que é o Michael Jackson e a Amy Winehouse, né? A Amy Winehouse, eu acho que uma história explicando todo o declínio dela, assim, porque a Amy Winehouse, ela teve ali um momento em que ela foi vista como uma grande estrela, que ela poderia ser uma das maiores vozes, né, da atualidade, e por uma questão dela enxergar numa outra pessoa que hoje tem uma fama muito forte, uma concorrência, ela acabou entrando aí num declínio, e daí tem todas as questões de relacionamento dela e tudo mais, em que ela acabou se perdendo. O Michael Jackson, eu queria ver uma história completa de vida, assim, desde criança, porque eu acho que tem toda uma história muito interessante, uma construção racial, a questão familiar dele ali, de como o pai dele formou os Jackson 5, e como tudo funcionou, como tudo foi muito tóxico, as questões das acusações que ele sofreu depois, quando ele, né, já estava ali estourado, pelas questões de pedofilia e tudo mais, e como tudo isso funcionou mesmo. Eu acho que seria interessante a gente ter uma história sobre toda a vida do Michael Jackson. Mas, como eu falei antes, eu sou muito fã do jazz, assim, né, lá dos anos 40, anos 20, anos 30, 40, 50, e eu tenho alguns nomes, assim, de divas do jazz que eu acho que são muito interessantes, que é a Ella Fitzgerald, a Sarah Vaughan e a Dinah Washington, e a principal para mim, que é a Billie Holiday, que tem uma história, assim, a história da Billie Holiday, ela daria muito um filme. Ela foi considerada uma das maiores vozes do jazz, né, dos anos 40 ali, e a história dela é muito triste, assim, ela passa desde criança por uma história de abandono, ela vai morar na rua, daí ela vira faxineira num prostíbulo, aí ela é abusada, daí ela é colocada na rua de novo, aí a mãe dela encontra ela na rua e se arrepende de ter colocado ela na rua, leva ela para casa, só que daí adoece, e daí para poder pagar os medicamentos da mãe ela começa a se prostituir, e dentro da vida de prostituição ela começa a descobrir o talento dela musical, vocal, e ela começa a crescer, só que daí quando ela começa a crescer, ela engravida, só que ela tinha ali pelos 16, 17 anos, a mãe dela convence ela a abortar a criança, ela aborta, e daí ela desenvolve toda a carreira dela, e quando ela tá muito famosa, ela pensa assim, ok, agora eu posso construir a minha família, ela não consegue mais engravidar, e daí ela entra em depressão profunda, desenvolve um alcoolismo profundo e acaba morrendo quando tá no ápice da carreira dela. E ela deixou, assim, muita música muito boa e que hoje em dia eu escuto seguidamente, porque é uma das minhas artistas do jazz favorita, assim, e eu acho que ela tem uma história muito interessante para ser contada, assim, principalmente nesse pano de fundo, até porque ela, com aquelas outras artistas de jazz ali que eu falei, ela tem algumas ligações com ela, então tudo isso poderia ser contado numa mesma obra, que eu acho que seria muito interessante. Meu Deus, cara. Isso aí dá uma minissérie, eu acho. Já tô chorando, já. Um filme não é suficiente. É sério, mas assim, quem gosta de jazz ou quem gosta de música em si, né, Billie Holiday, assim, é uma indicação super que eu deixo para vocês ouvirem, assim, porque é a voz, sem autotune, sem vários, e é uma musicalidade muito inteligente, assim, que eu gosto muito. Tá certo, Billie Holiday. Eu já ouvi falar desse nome, mas não me lembro de nenhuma música. Talvez eu tenha até ouvido, mas não me lembro de nome. Billie Eilish. Billie Eilish.
A Gabi disse que estava chorando. Gabi, vamos levantar esse astral, vamos ficar felizes porque é hora dos comentários. Você ouviu essa história que o Carlos contou? Não, mas agora a história a gente deixa para um outro momento. Agora é hora de ficar feliz. Gabi. Ai, Carlos, vamos assistir coisa legal. Ó, quer assistir Michael Jackson? Assiste o This Is Us. This Is Us, não. This Is It. This is us. This is Isso é outra série, isso é outra coisa. This Is It. Pode assistir aí. Assiste Dois Filhos de Francisco, pra você dar uma animada aí, porque misericórdia. Escola de Rock. A Escola de Rock é muito bom, é maravilhoso. É da hora. Nossa, muito bom. A Escolha Perfeita também. Não conheço isso, vai. Nossa, vai. Tá bom, então, ó, vamos agora para os melhores comentários deste podcast. Palmas para as pessoas que comentaram. Uhul! Obrigado. Nossa, que animação. Ai, eu tava também, né? Depois dessa clicar história aqui. do Carlos, Vamos pelo eu amor me- de Deus. Eu Alegria. me diverti muito lendo esses comentários. Jesus amado. Eu até respondi dessa vez alguns. Olha só. Ó, Respondi. alguém está usando a conta do YouTube para responder. É. Que milagre! Então vamos lá, ó. Nosso primeiro comentário, só relembrando, no podcast passado nós falamos sobre reboot, remake e tal, e afim. E aí o Puruquinho já comentou aqui. Pois é, Alfinho. Alfinho, para quem não sabe, é o Carlos. Esse apelido, Puruquinho, vem desde criança e o povo ainda me chama assim. E depois do famigerado reality, onde se falavam no ar que eu era o nerd mais sortudo do Brasil, fica mais difícil ainda de me separar do Puruquinho. Aí ele colocou, segundo a Patrícia, eu não sei pronunciar o sobrenome dela, Kogut, é isso? Ela diz, de tudo que foi ao ar até agora, divertida mesmo foi a visita de dois rapazes chamados de nerds intelectuais anti-ortodoxos. Seja lá o que for isso. Puruquinho, se você não sabe... De tudo que você falou, Gabi, eu só consigo dar atenção pro que já ter o seu próprio reality show com ex-BBB. Eu acho isso sensacional. Cara, eu gosto muito disso. Puruquinho é um famoso, gente. Cara, eu fico muito feliz de ter comunicação com o Puruquinho. Porque, cara, isso é sensacional. Inclusive, o Puruquinho tem que voltar aqui. Eu vou entrar em contato com o Puruquinho. Verdade. Puruquinho, já estou falando aqui, mas vou entrar em contato com você. Vamos gravar né? um podcast. Vamos gravar um podcast. Ele falou ali sobre o nome, sobre, meu Deus, é difícil, com licença, sobre o apelido ser muito marcante, e de fato, desculpa, Puruquinho, mas eu não consigo te ver como Augusto. Jamais. Não faz sentido. Nada a ver. Nada a ver. Deveria Puruquinho estar forever. registrado em cartório isso, Puruquinho e ponto final. Augusto Puruquinho. Não, que Augusto, nada. É mais fácil Puruquinho Augusto. Aí sim. É. E, gente, o Puruquinho fez uma revelação aqui. Olha, fiquei chocada com a revelação dele. Ele falou assim, o bom, vamos lá, espero que me perdoem. Sou eu, seu único espectador. Durante anos criei a ilusão de que vocês estão fazendo podcasts para um grande público. Mas aqui está a verdade. Todas essas pessoas no chat sou eu. Olha, Cadê a música? Põe a música agora, Henrique. não vou pôr não, não dá trabalho na edição não. Henrique. Ele tá falando de música. Uma musiquinha aqui pra dar um impacto. Tipo a Mas- menina... olha, assim... Eu canto, pode ser? Eu canto. Tá, vai. Então vai, lê de novo que eu faço o efeito especial. Durante anos, criei a ilusão de que vocês estão fazendo podcasts para um grande público. Mas aqui está a verdade. Todas essas pessoas no chat sou eu. Oi, 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 oi. Vem balançar com duro, vamos dançar com duro. Oi, 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 oi. É agora que congela a imagem, gente. Porque eu tô congelado aqui, eu fiquei... Mande notícias do mundo de lá. Gabi Tedesco. Aí Olha me esse siga. jogo da escada, hein? Ai, caramba. Mano, ainda bem que esse podcast não é em vídeo. Ó, Se fosse, a gente ia fazer toda a cena parada assim. Oi, oi, oi,
Oi, oi, oi. Olha, gente, depois dessa, palmas pro Henrique. Paulo Puroquinho Meu que Deus. fez a gente fazer isso. Vocês nunca verão isso em podcast nenhum. Meu Deus. Eu preciso me recompor. Ai, agora eu estou chorando, mas é de alegria. Como me recompor depois desse show maravilhoso aqui, meu Deus. Cheira uma carreirinha. Que horror. Eu ainda não sou famosa. Que isso? Agora eu tô imaginando quando a Gabi virar blogueira famosa. Ela tá cheirando toda noite. Não é possível. Bom, vamos lá, vamos continuar, né, gente? Porque o que importa é a gente continuar, porque tem muitos comentários. O próximo comentário é do Raoni Leão, que colocou: além de reboots, poderiam explorar outras histórias além da principal, como Harry Potter e Animais Fantásticos teve uma boa ideia de explorar o que aconteceu antes. Acho que ainda tem muito que se explorar. Verdade, esse aí é do podcast do que a gente tava falando do. Que eu já falei. Mas eu não lembro, eu não presto atenção. De reboots. Isso, então, verdade. Comentários são só desse podcast. Eu já esqueci o que eu ia falar pra Raoni. Isso aí, Raoni, parabéns. Mas, Gabi, alguém comentou, eu acho que até foi o Caturrita, surpreendentemente, falando sobre Harry Potter, que seria interessante um filme explorando como foi construída Hogwarts. Com a formação ali dos 4 patriarcas, eu ia falar, fundadores das escolas, das casas, e contando toda essa história inicial lá atrás, bem antes de Animais Fantásticos. Isso seria algo interessante, né? De se explorar, porque a gente não vê muito isso durante os filmes. A gente sabe que em algum momento ali o Salazar Sonserina fez cagada, foi expulso, e tem uma batalha dele que é sempre citada entre ele e o Godric Gryffindor, né? Então, isso numa série eu acho que seria muito interessante, ou numa série de filmes, que seja. Seria legal também, igual Seria. fizeram com Animais Fantásticos, legal. Uhum. Aí temos também comentários do Caturrita, além desse, né, que o Carlos citou. Ele falou que Power Rangers merece um podcast especial, inclusive de séries japonesas e animes famosos nos anos 90 e 2000. Boa ideia. Boa ideia. Gostei. Anota. Sobre Além Power do Rangers. Depois do Power Rangers eu me perdi, porque eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar de Power Ranger? Séries japonesas e animes. Ah, tá. Então, tipo, Famosos Dragon anos Ball. 90 e 2000, porque os de hoje eu não sei nada. É só daqueles, né, que importa. Dragon Ball, Pokémon, Digimon, esses aí. Coisas. Yu-Gi, nossa, Yu-Gi, tá bom. Yu-Gi-Oh! E aí, ó, Caturrita jogou essa direto pro Carlos, questionando como que o Carlos tem menos de 30 anos e fala de filmes dos anos 70 e 80 com tanta propriedade. Todo podcast, o jeito que ele fala, parece que ele nasceu faz uns 300 anos e conhece todos os diretores, produtores, roteiristas, filmes, atores. Aí ele fala, ele coloca, vamos falar gigas, né? Quantos gigas tem dentro dessa cabeça? Quantas reencarnações ele já teve? Rita, você descobriu o ouro. Na verdade, o Carlos tem 2 milhões de anos. O Carlos é vampiro. Carlos é vampiro. Eu sou o Edward. Ele não é desse mundo, tá? Ele veio aqui, ele é um alien. Meio de Eu sou a Galadriel. A Galadriel. Pois é, mas na verdade, o Caturrita, eu vou contar pra você o que acontece. Ele escreve todos os tópicos do nosso podcast e ele anota o nome de todo mundo. É isso. Não, o que eu tenho pra falar é que assim, o Carlos ele seria um excelente cineasta / diretor, produtor de filmes, enfim, mas ele escolheu o direito. Então assim, a gente não pode julgar também, né? Né? Se ele gosta de ler sobre ele. Então assim, eu acho que eu não ia saber lidar, porque o primeiro que criticasse um filme meu, eu ia descer o pau na internet. Não, mas o Carlos seria um ótimo historiador. Então assim, no fim das contas, a obra audiovisual pra ele virou um hobby. Então assim, ele sabe muita coisa porque ele consome muita coisa. E ele tem a memória muito boa, tem isso também.
Né? A memória dele é excelente, já diferente da minha e do Henrique. Não, mas eu amo que o comentário do Caturrita cai num episódio justamente que eu começo a falar que eu escuto música dos anos 20. Mas eu lembrei disso. Na hora que você começou a falar, eu falei, ixi. Mal Talvez daqui sabia a como 40 anos eu não vou saber falar nada sobre os anos atuais, porque, tipo, não consumo praticamente nada dos anos atuais. É, Aí pra vai ele ficar assistir Harry Potter foi um parto? É. Foi difícil. Gente, foi mesmo. Exatamente. Mas graças a Deus vencemos, conseguimos mudar a cabeça do Carlos e ele ama Harry Potter, né, É Carlos? verdade. É. Amo mesmo. Falando em você, cara, já que a gente tá falando Meu você, Deus. tem mais coisas. A Ivy confessou que você é um velho da lancha. Falou que até uma lhama você deu pra ela, de verdade. Confessou, não, Talvez, confirmou. Ive. Confirmou. Confirmou. Coloquei uma Confirmou. lhama. Ivy teve a infeliz ideia de dizer que achava lhamas legais. Carlos Ganhou. foi lá e colocou uma lhama dentro do apartamento dela. Ou Comprou, seja, foi ele lá é no o velho Peru, da lancha. enfiou, comprou a lhama no... Botou ela dentro do Mercado avião, Comprou no mercado, no Shopee. foi descarregar na frente do prédio daí e falou, te vira, parabéns. Pois é. Você tem uma lhama. Ou seja, o Carlos é o velho da lancha num rostinho de 20 e poucos anos. E sem a lancha. Mas É, que a lancha hoje em dia é um carro, né? A gente pode adaptar, tudo se adapta nessa vida. E na verdade ele é um vampiro que tem 2000 anos, por isso que ele sabe tudo. meu Deus. Isso, gente. Descobrimos a vida. Ô Henrique, já se prepara aí pra fazer a trilha sonora da vida do Carlos. Já sabe que tem que ter música de vampiro. Eu não aguento, meu Deus. Vamos pro Ó, próximo, tô vamos. estourando tempo aqui, ó. 7 horas de podcast. Maurício Guizé, não sei ainda. Maurício colocou curioso e cômico. Realmente vocês entregam exatamente o que prometem em cada um dos episódios. De fato, Carlos, acho que essa cultura massiva e viciosa de reboots e remakes ganhou força nos anos 2010 em diante na temática de terror, mas vagarosamente e de forma mascarada se alastrou para outros gêneros. Planeta dos Macacos, para mim, é um exemplo de um reboot que funcionou muito bem nos cinemas. Acho que a série de filmes dos anos 60 até o de Burton, em 2001, foi precoce. O avanço tecnológico e o barateamento dessas inovações trouxe uma história bem mais interessante em 2011 e os 3 filmes lançados a partir daí não são ruins, possuem qualidade. Nada inovador, mas bastante satisfatório, sem desrespeitar o histórico da saga. Na verdade, eu também acredito que a indústria do cinema está trabalhando contra o poder criativo. Por que arriscar criar algo novo se eles podem investir em rebootar algo que já tem um grupo de fãs considerável, que por si só já garante público e que ganhará um novo público? Infelizmente, por conta de interesses econômicos, hoje é melhor repetirmos histórias do que criar novas. Mais uma vez, parabéns aos 3. Acho muito inteligente as abordagens e a profundidade filosófica que vocês trazem para os temas, conseguindo relacioná-los com nossa realidade diária e fazer a audiência refletir em pontos importantíssimos que adicionam valor moral no dia a dia. Henrique! Oi, oi, oi. E Henrique, o Maurício falou, tá aqui te desejando um parabéns especial para você, que encontra sempre perguntas inteligentes para fazer e direciona muito bem o tema, criando um começo, meio e fim, com direito a clímax no momento certo, provocando os outros 2 participantes a refletirem, considerarem suas próprias opiniões e extrair deles o melhor possível. Agora vem para mim, Gabi é uma verdadeira alma para este cast, controlando completamente o clima. Eu já imaginei a tempestade aqui. Desculpa, vou voltar.
É ela quem faz o alto astral aparecer, como vocês mesmos disseram sobre o questionário que outro comentarista fez a vocês. Ela é quem tem a capacidade de fazer florescer os bons sentimentos no conjunto total. Carlos, você está aí? Estou. Carlos é o cérebro de uma inteligência. Felícia e o cérebro. Pink. Aí, meu desenho Felícia e o favorito, cérebro. Pink Cérebro. Deixa eu terminar, Desculpa, todos A Gabi é a Felícia, o Henrique é o Pink Carlos. e eu sou o cérebro. Carlos, deixa Eu eu acho que sim. terminar. Henrique também, deixa eu Tá bom, terminar desculpa. aqui. Tá profunda aqui. Carlos é o cérebro de uma inteligência sagaz, filosófico, transitando entre conhecimentos gerais e trazendo respostas ricas e questionamentos relevantes que sempre despertam ondas de altos e baixos na conversa de vocês. Incríveis! Muito obrigado pelo presente de poder ouvi-los. Ai, eu vou chorar. Cadê a música, Henrique? Põe a música pra gente chorar junto. Uou, yo, yo, Não é essa. yo, yo, yo. Não é essa. Maurício, muito obrigado pelo Nossa, comentário. que Maravilhoso. comentáriozão, né? O menino deixou um review, ele tá fazendo o review dos nossos podcasts. Pode continuar, Maurício, Pode tá continuar. ótimo. Adoramos. Continua. E eu já vou te eleger como o comentáriozão da semana. Comentário da semana. Ganhou um prêmio, comentário da semana. Maravilhoso, Um Maurício. abraço da Gabi. E do Carlos e do Henrique também. Porque eles não falam, sabe? Porque eles não têm coração. Mas eu falo por eles. Eu sou o cérebro, Não Gabi, tem eu não sou o problema. coração. Mas você pode ter coração. Você é a alma, Gabi. Não, ela é Eu a sou- tempestade. Mas, ó, uma coisa que o Maurício comentou, que a gente pode comentar, que é muito interessante, é em relação ao Planeta dos Macacos. Que realmente foi um reboot que funcionou muito bem nos cinemas, né? É uma trilogia, né? Eu vi um só, eu não vi o resto, preciso ver. Esses últimos Assiste. filmes são bem bons, assim, comparados ao que era Sim. antes, os antigos. Ah. Eles foram bem feitos. Desde que não Tem tem. uns altos e baixos, assim, tem umas partes de que perde um pouco o interesse, mas eu acho que é bem estruturado, assim. Perto do que foi feito de reboots ultimamente, eu acho que é um bom material. Sim, verdade. E pra gente finalizar, né, os comentários dessa semana, não poderíamos, né, deixar ela de lado. Ela, Lohana. Lohana que fez um Já pedido... teve o Caturrito? Acho que não teve o Caturrito ainda. Acho que teve. Ai, meu Deus, você tá bem, Henrique? Ai, sei lá o que eu tava fazendo Caramba, nessa hora. Desculpa, Caturrito, não ter comentado seu comentário. Beijo. Ai, depois, né, acho que a gente tá... A fama tá subindo na cabeça dele. Já te disse. Olha, Lohana fez um pedido pra gente que foi atendido, porque Lohana falou pra gente fazer um podcast de filme de musical. Tá feito. Tá aí. Feito, Lohana, especialmente pra Tá você. entregue. Muito legal. E aí ela já joga pro Henrique. Henrique, por que você não fala mais? Você fica deixando a Gabi e o Carlos tomar conta e ficar falando besteira e você não fala nada. É Eu porque acho essa é a minha função. Calma que ela não Cada- terminou. Calma cada- que ela terminou. Eu acho que você deveria colocar eles no lugar deles e falar mais. Eles acham que é quem? Verdade, Lohana. A partir do próximo eu vou começar a tomar esse tipo de atitude, porque nesse aqui eu não fiz isso, eu deixei eles falarem bastante. Inclusive o Carlos, que o Carlos pensa que é pra fazer pergunta assim no meio do programa? Pelo amor de Não é. Deus, não vai acontecer isso no próximo, vocês estão ouvindo? Começar a falar fora de hora eu vou meter o mute. É isso. Eu amo que Eu falei cada, desse. Fala. cada semana a Lohana me coloca mais pra baixo nesse podcast. Não, eu falei desse jeito, gente. Eu juro que eu imaginei a Lohana falando assim com o Henrique. Eu também imaginei Tá depois íntima. disso. Com o dedo Sim. na cara ainda. Verdade. Olha aqui, Henrique. Agora o dedo na cara vai pro Carlos. Olha aqui, Carlos. Parabéns. Infinitamente, você hoje salvou a Gabi de passar vergonha. E o Henrique também salvou ela. Muito bom. Só que aí eu não entendi, né? Porque a Lohana acabou comigo. Aí ela falou assim... Ela acabou, né? Ela falou que eu passei vergonha. Aí ela joga aqui. A Gabi foi muito bem nesse tema. Eu acho que combinou com ela. Eu fiquei confusa, Lohana.
Acho que a Lohana gosta de te ver passar vergonha. Eu acho que era de algum momento específico e aí a gente te salvou. Mas em É, todo o resto você mandou bem, eu acho que é isso. eu acho que foi isso, Nossa, né? tempestade. Nossa, Aí tempestade. ela colocou assim, ó, pena que ela fica mudando de opinião sempre. Acho que ela não tem muita personalidade. Ou seja, a Lohana acabando comigo. Lohana, a vida é assim, Lohana. Quando É você isso que dá, você dá tá intimidade pras errado, você pessoas. você muda de opinião. A vida é assim, você não pode levar tudo a ferro e fogo, né? A gente verdade, Emílio. compartilha de opiniões. A gente não fez o Carlos assistir Harry Potter? Cadê aquele podcast que o Carlos falou mal de Harry Potter? E agora ele ama. É Verdade, assim, Emílio. as pessoas mudam de opinião. Só que aí eu fiquei mais confusa ainda, porque a Lohana falou disso também, né? Que eu fico mudando de opinião. Oh, isso aqui não é um caso de família pra Aí ela você falou ficar assim, mas tirando assim que é situação bom. com a Lohana. Deixa a menina Mas assim que expressar é a bom. opinião dela. Ô, Que isso? Lohana. Se você muda de opinião, não é a Lohana que Que isso? Querem me calar? Que absurdo. Lohana. Mas tudo bem, eu entendo a Lohana. Lohana é sempre ótima nos comentários. Eu entendo. Exatamente. Deixa ela falar, deixa ela expressar O que ela tá importante, sentindo. Lohana, vamos combinar assim, Lohana, ó. De tudo que você falou, só lembra que a gente fez esse podcast especialmente pra você. Exatamente, reflita. verdade. Põe a mão na- É isso. Esquece a gente falou algo Coloca a mão errado, na você não consciência. gostou. Só lembra que esse podcast foi feito com carinho pra você. E já Veja como imagina, você trata a Gabi, que fez esse podcast pra você. imagina a gente fazendo coraçãozinho com a mão assim pra você. Entendeu? E aquela carinha do gatinho do Shrek, sabe? Os ursinhos É isso. carinhosos. Tá bom, Gabi, tá bom. E acabou, gente. Finalizamos os comentários. Falei que ia demorar pra caramba os comentários. Demorou, mas eu acho que valeu muito a pena. Tivemos comentários extremamente Maravilhosos. pertinentes que enriqueceram a nossa conversa da semana do outro podcast e agregaram também para esse. Muito obrigado. Gabi, rapidamente deixa o seu tchau, o seu benção para nossa audiência. Fica à vontade. Gente, queria agradecer vocês de terem ficado até o final, de terem ouvido o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa reflexão. Escutem música que vocês gostem. Não se importem com a opinião dos outros. Quer ouvir música dos anos 20? Escutem. É maravilhoso. E não se esqueça, só relembrando aí que nós estamos com um especial de The Walking Dead aí, cada mês. Uma temporada diferente que estamos recapitulando e tá muito legal. Logo Tá mais acabando. aí, tá acabando. Logo mais aí estreia os últimos episódios. Então, é isso. Tô bem animada e ao mesmo tempo triste, porque vai acabar. Graças Mas a é Deus. isso. Graças a Deus, nada, hein? Fica quieto. Mas é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. E não se esqueça de curtir, de compartilhar e continue comentando, porque a gente adora muito quando vocês comentam e faz valer a pena, né? Todo o tempo que a gente passa aqui. É isso, beijo. Tchau. Tchau, Gabi. Carlos Kneves, MC Kneves, pode deixar um tchau com a sua voz fanha, xoxa, capenga para toda a nossa audiência. Eu espero estar com a voz melhor da próxima vez. Perdão por fazer vocês ouvirem todo esse tempo, justamente num podcast de música, ouvir uma voz tão complicada como essa. Mas é o que tem e é o que eu tenho a oferecer no momento, gente. Desculpa. Agradeço a vocês que ouviram até aqui. Quero dizer que eu tô bem assustado com a passagem de tempo. Agora a Gabi falou dos podcasts de The Walking Dead. A gente já tá terminando aquele planejamento que a gente fez. E eu lembro justamente quando a gente começou, quando a gente acertou de fazer essa série especial de podcasts. E a gente já tá aí, quase no finalzinho. E isso parecia tão longe. Meu Deus, o tempo voa. E isso significa apenas uma coisa. Logo, logo nós estaremos de volta. Oi, 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 oi. Balançar Vem com balançar, ótimo. vem balançar. Beijo, Perfeito. Gabi, coloca essa camisa. Até- Beijo. Que isso? Tchau. Tchau. Oi, oi, oi. Oi, Yo, oi, yo. oi, oi. Henrique tá triste? Eu não, por quê? Henrique, tá com uma voz de triste ou de cansado. É a maconha.
Oi, Henrique, vou me meter o louco e começar a falar de Breaking Bad. Vamos.